Paz, Senhor, irmãos, amém? Amém? Por favor, podem se assentar. Mais uma vez, um prazer imenso estar aqui com os irmãos. Agradeço ao pastor essa oportunidade que tem nos dado. Isso faz com que nós venhamos a nos dedicar e nos esforçar cada dia mais. Bom, meus irmãos, o tema de hoje: não acabarás em morte. Não acabarás em morte. E hoje eu quero estudar com os irmãos um pouquinho de um dos maiores milagres que Jesus fez aqui no período que ele esteve aqui de forma corpórea, que foi a ressurreição de Lázaro. Então gostaria de ler esse texto com os irmãos. Por favor, abram comigo no livro de João, capítulo 11. Deixo a paz do Senhor também àqueles que estão nos acompanhando pela internet. Que a presença do Espírito Santo se faça manifesta na sua casa, que você possa se encher da presença dEle e que a palavra faça o efeito desejado por Deus na sua vida e na minha vida também. Amém, meus irmãos? Vamos ler um pouquinho. Livro de João, capítulo 11, a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Versículo 3. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Versículo 4. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Versículo 6, no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Versículo 8, eles disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Versículo 11, depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Versículo 14, então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Versículo 16, então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrer com ele? Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Versículo 18, Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Versículo 20, quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Versículo 23. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Versículo 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Versículo 18, depois de dizer isso, foi para casa. Chamando à parte Maria, lhe disse: o mestre está aqui e está chamando você.
Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Versículo 31. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para lhe chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e lhe disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 33. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Versículo 35. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Versículo 37. Mas alguns lhe disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Versículo 39. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhes falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que aqui está, para que creia que tu me enviastes. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envoltos em faixas de linho e com o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem a faixa dele e deixem-no ir. Amém? Só até aqui, meus irmãos. Eu quero destrinchar com os irmãos um pouquinho sobre esse texto do Senhor. Entendermos algumas coisas importantíssimas para as nossas vidas. Bom, aqui nós vemos 2 irmãs que estavam passando por um momento muito difícil, por um problema muito angustiável, que trazia para a vida delas uma tristeza, um choro, uma lágrima, uma preocupação. Aquelas 2 irmãs estavam extremamente preocupadas, porque estava acontecendo uma coisa na casa delas que fugia do controle dela. Seu irmão Lázaro estava doente, e elas estavam ali naquela angústia, naquele sofrimento, naquela depressão, olhando aquele cenário de morte, e elas tomam uma decisão. Elas mandam dizer a Jesus: olha, vá lá dizer a Jesus que aquele a que ele amas está doente. Primeira lição que nós precisamos aprender hoje, meus irmãos, com Marta e Maria. Vejam que no meio do cenário que estava acontecendo na casa dela, elas não foram nas redes sociais, tá certo que não tinha, mas não foram nas redes sociais colocar o seu problema. Elas não foram no WhatsApp, nos grupos e colocaram os seus problemas. Não foram no status do WhatsApp e colocaram o seu problema. Não foi no Facebook e colocar lá o que estava acontecendo. Não foi no Instagram. Elas foram naquele que verdadeiramente poderia mudar a história. Muitas e muitas vezes nós estamos passando por dificuldades no nosso casamento, na nossa vida financeira, na nossa vida sentimental. Estamos passando com problema na nossa família, com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos filhos, com nossos irmãos. Estamos passando até enfermidades. E quantas vezes nós estamos indo lá na rede social? Olha, está acontecendo tal coisa, olha. E nós nos esquecemos de colocar o nosso problema diante daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Vejo que Marta e Maria, ela fala assim: olha, manda dizer a Jesus que aquele a que ele ama está doente. Ela coloca o problema diante dele. No livro de Mateus, a palavra de Deus diz assim: ó, vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados. Jesus, ele chama a responsabilidade para ele. Você está com um problema? Você está passando por dificuldade, por lutas? Vinde a mim. Não vai nas redes sociais não, meu irmão, que não vai te ajudar em nada. Ao contrário, vão ficar falando mal de você.
Coloque-se diante daquele que pode mudar a história da minha e da sua vida. E Marta e Maria sabiam disso. E elas foram lá e falaram: manda dizer para Jesus que nós estamos com um problema. Não sei qual que é o seu problema, mas se tiver, manda dizer para Jesus. Fala: Senhor, estou com um problema e só o Senhor pode solucioná-lo. Então a primeira coisa que precisamos aprender: coloque o seu problema aos pés de Cristo. Segunda coisa que aprendemos: quando nós colocamos nossos problemas nos pés de Cristo, quando nós colocamos as nossas enfermidades, as nossas lutas, nossos problemas familiares, sentimentais, financeiros, a palavra de Deus diz no versículo 4, ao ouvir isso, Jesus, ele ouve a minha e a sua oração. Eu não estou dizendo que você vai colocar diante de alguém que não ouve, de uma imagem que tem ouvidos, mas não ouve, das redes sociais que não pode mudar. Eu estou dizendo que você está colocando o seu problema diante daquele que pode e ouve a sua oração, ouve o seu clamor, ouve as suas petições, ele ouve as suas lágrimas. Quantas lágrimas falam mais do que 1000 palavras? Quantas vezes a gente não temos força para falar, mas as lágrimas começam a escorrer e Deus está ouvindo cada uma delas. Deus ouve a sua oração, meu irmão. Pode colocar diante de Deus, porque Ele ouve a sua e a minha oração. Ele ouve a minha e a sua oração. Clame a Ele na hora que você estiver ali na sua cama, que você estiver angustiado, pode falar com Ele, pode chorar, pode se colocar. Ele está ouvindo. Quando você estiver dirigindo, quando você estiver trabalhando, quando você estiver fazendo, seja o que for, Ele está ouvindo a sua oração. Ele nos ouve. E o melhor de tudo, a continuação do versículo 4 diz: Jesus disse. Nós colocamos a nossa oração, nossos problemas, as nossas lutas diante dele. Ele ouve a nossa oração e ele responde a nossa oração. Ele não só nos ouve, mas ele também dá resposta para os nossos problemas. Ele fala assim: olha, essa doença, esse problema, essa enfermidade, essa luta, essa angústia com o seu filho, com a sua filha, esse problema que você está passando, não acabarás em morte. Ele vem dizendo para mim e para você: fica tranquilo, porque esse problema não acabarás em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado através desse problema. Às vezes nós não entendemos, mas no final nós vamos entender. Então precisamos sair daqui com esses 3 pensamentos muito claros. Devemos nos colocar nossos problemas, as nossas orações diante de Jesus, porque Ele nos ouve e Ele nos responde, amém? E aí eu fico imaginando Jesus falando lá para o mensageiro: ó, fala lá que ficar tranquilo, que não vai ser para a morte, que vai ser para a glória de Deus. A mensageiro chega na casa de Marta e Maria. O mensageiro chega para Marta e Maria e fala assim: Marta, Maria, o mestre mandou te dizer que esse problema não acabará em morte, essa doença não acabará em morte, mas é para a glória de Deus. Eu fiquei imaginando aquelas 2 irmãs, tristes, preocupadas, aflitas. Quando nós temos alguém doente na nossa família, não é assim que nós ficamos? Nós ficamos assim meio angustiados, né? Sem saber o que fazer, preocupados. E aí chega o mensageiro do Senhor e diz: fica tranquilo, essa doença não acabará em morte, mas é para a glória de Deus. E eu fico imaginando aquelas 2 irmãs alegres, felizes, porque Jesus declarou a cura sobre a vida do irmão dela. E elas perguntam para o mensageiro: mas cadê o mestre? Cadê Jesus? Ele está lá na rua, ele está entrando no povoado. E aí o mensageiro fala assim: olha, não veio não. Ele mandou eu vir trazer a mensagem, mas Jesus não veio não.
Aquelas duas irmãs começam a pensar, poxa, ele não veio? Mas ele falou? Falou. Então tudo bem. Então elas começam a se alegrar, a febre de Lázaro começa a abaixar, ele começa a melhorar e Lázaro é curado, amém? Aí, glória a Deus, hein? O pessoal está afiado, hein, pastor? Não. A situação que era para melhorar, piora. Olha que coisa de louco. Jesus declara a cura, mas a situação ela piora. Piora e Lázaro acaba morrendo. E eu fico imaginando aquelas duas irmãs ao verem seu irmão morto em cima do leito. O que passou pela cabeça daquelas duas moças? Mas como assim? Por que Jesus não veio? Nós não chamamos? Por que ele não respondeu o nosso chamado? Por que ele não veio mudar essa história? Ele curou tantos, ele foi lá, curou a filha de Jairo, curou a filha de fulano, curou ciclano, fez na vida de Beltrano. E na nossa vida ele não veio agir. No nosso problema ele não veio nos atender. Por quê? Talvez Marta deveria estar pensando, mas quando ele está aqui, eu sirvo ele com tanta alegria. Eu me dedico ali no trabalho, eu me esforço ali no trabalho para entregar algo para ele com excelência. Talvez Maria tenha ficado pensando, nossa, mas Jesus não veio. Eu estou aos pés dele ouvindo a sua palavra. Eu estou lá no domingo, na terça, na quinta, na sexta, eu estou sempre ali ouvindo a palavra dele. E ele não veio. Ele foi visitar tantos e não veio no nosso. Nós estamos muitas vezes assim, meus irmãos. Porque o problema piorou, nós começamos a olhar. Mas curou fulano, abençoou ciclano, o fulano ali não tinha nada e agora tem, o outro ali aconteceu tal coisa. Só na minha vida que piorou? Eu, que venho para a igreja, que tenho cargo dentro da igreja, que trabalho, que me dedico, que canto, que prego, que faço aquilo, isso. Jesus não me atendeu. Jesus me esqueceu. Eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão e minha irmã, Jesus não se esqueceu de você. O problema piorou, mas nada fugiu do controle da mão dele. O problema piorou, mas ele ainda estava no controle da situação. Talvez o seu problema familiar piorou, mas Deus ainda está no controle. Talvez o seu problema financeiro piorou, mas Deus ainda está no controle. Ele não se esqueceu de nós. Ao contrário, ele fala para os discípulos, olha, vamos voltar para Betânia, porque o nosso amigo Lázaro está adormecendo, está dormindo. Talvez o plano de Deus na sua vida, você acha que está dormindo. Aquele sonho está dormindo. Aquela promessa está dormindo. Talvez essas dificuldades tenham causado até morte, mas Jesus está dizendo, eu estou indo para acordá-lo, porque eu vou realizar aquilo que eu já declarei. Não vai acabar em morte, mas é para a glória de Deus. Mas Marcial, eu tinha um projeto, tinha um plano, e as coisas começaram a piorar, e eu parei, eu adormeci. Deus está dizendo, eu estou indo acordá-lo. Está na hora de acordar, porque eu tenho coisas para fazer através de você. Deus tinha projeto para realizar através da vida de Lázaro, e Lázaro precisava acordar. Tem muita gente dormindo dentro da igreja do século 21, mas o Senhor está dizendo, está na hora de acordar. Eu estou indo acordar aquele que eu chamo por amigo. Se você se considera amigo do Senhor, o Senhor está dizendo, eu estou indo te acordar. Está na hora de se levantar, porque o melhor de Deus ainda está chegando.
E lá, então, Jesus vem e faz essa viagem, sai da onde estava e vai para Betânia. E chegando em Betânia, houve um murmurinho ali, olha, Jesus está chegando, Jesus está chegando. E alguém vai correndo para a casa de Marta e Maria e fala assim, Marta, Maria, Jesus está aí. Está lá na frente do povoado lá. Marta sai correndo e vai ao encontro de Jesus. Maria fica. Sabe por que Maria fica? Porque Maria estava triste. Porque as coisas não aconteceram do jeito que ela queria. Porque as coisas não fluíram do jeito que ela imaginava. Então, por causa disso, ela não queria ir ao conto do mestre. Tem muita gente assim, ó, lá dentro de casa agora. Ó. Sabia? Podia estar aqui, ó. Mas não aconteceu do jeito que eu queria, eu vou ficar aqui. Para quê que eu vou me colocar na presença do Senhor? Meu irmão, minha irmã, vocês não estão entendendo quem é que está aqui presente. Vocês não estão entendendo. Tem gente que não dá mais valor para a ceia. Eu estava aqui na última ceia, servindo a ceia, e eu fiquei, meu Deus, que coisa, né? A palavra de Deus diz que aonde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu se faço presente. No momento da ceia, o próprio Senhor estava presente com a gente. Meu irmão, vocês conseguem entender o que é ter a própria presença de Deus no meio da nossa ceia? Era um pão, um cálice com suco de uva, mas espiritualmente nós estávamos trocando a ceia com o próprio Senhor. Se nós entendermos isso, nós não deixaríamos de ir na presença dEle. Mas eu estou passando por um problema, talvez até de morte. Mas o Senhor é aquele que pode todas as coisas. Todas as coisas. Não deixe de estar na presença de Deus. Por mais triste, chateado, magoado, ferido que você esteja, o Senhor está chegando em Betânia para mudar a história. Jesus saiu da onde estava para chegar em Betânia, para trazer vida àquilo que estava morto, para acordar aquilo que estava dormindo, porque Ele é fiel e Ele falou, não acabarás em morte, mas é para a glória de Deus, porque Deus vai ser glorificado no meio do seu problema. No meio do seu problema, no meio do meu problema. É ali que Deus vai ser glorificado. E aí, olha a atitude de Marta. Ela vai correndo até Jesus e ao chegar a Jesus, qual a primeira atitude que ela faz? Ela acusa Jesus. Ela fala, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Lázaro não morreu por causa da doença. Lázaro morreu porque Jesus não estava. Porque Marta fala bem claro, se o Senhor estivesse, meu irmão não teria morrido. Às vezes nós estamos assim, nós olhamos o problema financeiro. Nós não olhamos que existe uma crise no mundo. Não, o problema é Jesus que não está abençoando. O problema é Jesus que não está mandando os recursos. Às vezes estamos doentes. O problema é que é Jesus. Não esquecemos que existem doenças no mundo. Às vezes estamos brigando com a mulher. Se esquecemos que Deus ali, Ele viu um homem muito feliz. Decidiu criar a mulher. Nós esquecemos que existem problemas nas nossas vidas, mas Ele pode solucionar. Ele pode solucionar os nossos problemas. Nós precisamos entender. Mas Marta não entendia. Aí Jesus falou, Marta, não se preocupa não. Eu vou ressuscitar o seu irmão. Eu vou ressuscitar o seu sonho. Eu vou ressuscitar os seus projetos. Sabe aquilo que tinha sido enterrado? Eu vim aqui para ressuscitar. Mas Senhor, já faz dias. Não importa. Não importa quanto tempo faz. Eu falei que vou fazer, eu sou fiel para cumprir. Eu falei que vou fazer, eu sou fiel para cumprir. Talvez ela ficou, mas Senhor, eu não sei, porque aquele mensageiro, ele trouxe uma palavra que o Senhor iria curar, mas não curou. Será que o Senhor que estava errado? Será que era o mensageiro que estava errado? Não. Quando a palavra vem do Senhor, ela vai se cumprir. Quando a palavra vem do Senhor, ela vai se cumprir. Talvez não é no tempo que nós queremos. Quem não quis ir até Betânia? Jesus. Quem preferiu ficar onde estava? Jesus. Porque
Já percebeu que tem coisas que se acontece na hora, não é a mesma coisa? Os homens aqui vai conhecer mais. No futebol, quando você está jogando, se o gol sai nos acréscimos do segundo tempo e dá o título para o time, parece que a comemoração é outra. Às vezes, se as coisas acontecem na hora, o milagre não seria tão grande. Jesus já tinha ressuscitado outras pessoas, mas porque já fazia 4 dias, é considerado o maior milagre de Jesus. Porque talvez passou um período na sua vida, as pessoas vão ver e falar assim, que coisa extraordinária Jesus fez na vida deles. E aí Marta fala assim, tá bom, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Jesus, você crê então que eu posso ressuscitar, que eu posso restaurar, que eu posso libertar, que eu posso fazer na sua vida? Eu creio, Senhor. Amém. Então chama lá a sua irmã Maria. E Maria vai correndo até Jesus, vai correndo, e chegando ali ela se joga aos pés de Cristo e faz a mesma acusação. Senhor, meu irmão morreu porque o Senhor é o culpado. Porque se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Aí Jesus olha aquela situação e fala, meu Deus. E a palavra de Deus diz que ele perturba-se em espírito, né? E ele chora. Ele não chorou porque Lázaro estava morto. Ele foi ali para ressuscitá-lo. Ele não chorou porque Marta e Maria estavam tristes. Porque ele sabia que no final elas iam ficar alegres. Mas ele chorou pela incredulidade delas. Que Jesus fosse, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu estou aqui. Aquele que pode fazer todas as coisas estão aqui. Vocês estão preocupados. Vocês não estão entendendo. Tem gente que está dentro da igreja há anos. E ainda não entendeu ao Deus que serve. Alguns domingos, 2 domingos atrás, o pastor pregou sobre em quem eu tenho crido. E falou ali, fez um resumo sobre o universo, as maravilhas que Deus fez. Você acha que Deus não pode mudar a sua história? Você acha que Deus não pode intervir nessa situação? Ele que construiu tudo isso não tem o poder de mudar isso que é tão simples para Ele? Talvez para mim e para você seja impossível, mas nada é impossível para aquele que crê. Nada é impossível para aquele que crê. Por isso que Jesus chora, porque Ele está dizendo para mim e para você, vocês ainda não estão entendendo a quem vocês têm servido. Vocês ainda não estão entendendo quem é que está presente hoje aqui. É aquele que pode todas as coisas. Será que você não entendeu? Eu sou o dono da prata e do ouro e você está se preocupando com mirrarias. Eu cuido dos pardais, eu cuido dos lírios, eu não vou cuidar de você, que é muito mais importante. Será que você não entende? Eu cuido de você. É isso que entristece Cristo, é chegar dentro de um lugar onde as pessoas dizem que o conhecem, e na verdade não o conhecer depois de tanto tempo. Mas aí algumas pessoas que estavam ali com Marta e com Maria, ao ver Jesus chorando, falam assim, nossa, ele amava mesmo o cara, hein? Os caras eram truta mesmo, hein? Aí o outro começa a dizer, era nada, mano. Era nada. Você não viu lá? Curou o cego, curou o aleijado, fez isso, fez aquilo. Deixou o cara morrer. Deixou o cara morrer. Quantas vezes não tem pessoas assim na nossa vida, né? Que chega assim, você é crente? E está passando por essa dificuldade? Você que entrega dízimos e ofertas? Está passando por problema financeiro? Você que dá o dinheiro para o pastor enriquecer? Está passando por problema? Cadê o seu Deus? Você que ora, que jejua, que está na presença de Deus e nada acontece, na vida dos outros, todo mundo vivendo bem, eu vivendo bem, e você passando por essa luta. Eles só tinham se esquecido. E nós também temos que entender essas pessoas. Talvez elas não sabem, mas a palavra profética já havia sido lançada. A palavra de cura já havia sido lançada. Eles não sabiam, mas a palavra já havia sido lançada. E era uma palavra que trazia vida e não morte. As pessoas lá de fora não sabem, mas a palavra profética já foi lançada.
A palavra de bênção já foi lançada. A palavra de vitória já foi lançada. E não é uma vitória qualquer. Nós seremos mais que vencedores. Nós precisamos entender. Eles não sabem, mas nós sabemos. A palavra profética já foi lançada. E aí Jesus vendo aquele cenário, ele fala assim, olha, tira a pedra. Tira a pedra. E aí Marta fala para Jesus, Senhor, espera aí, 4 dias já, o cheiro já está até forte, deixa quieto isso daí, não vamos se meter com isso daí não, Jesus, já deu já. Aí Jesus falou, Marta, você não está entendendo. O que eu te disse, Marta, se você crê, você verá a glória de Deus. 2 coisas importantes que precisamos aprender aqui. A primeira delas, meus irmãos, a glória de Deus só vai se manifestar a partir do momento que nós cremos. Se não crer, não adianta querer a glória de Deus. Jesus deixa muito claro, Marta, eu não lhe disse que se você cresce, você veria, então para você ver, você precisa crer. Se você estiver aqui, você não estiver crendo naquilo que o Senhor está dizendo, você nunca verá a glória de Deus. Quantos mensageiros o Senhor está passando por aqui, trazendo palavras proféticas. E às vezes você não vive o sobrenatural de Deus porque você não crê. Deus está dizendo, eu quero fazer o sobrenatural. Mas Senhor, deixa quieto. Olha a pedra. Não mexe nisso não. E Deus está dizendo, para com isso. Eu quero fazer o extraordinário. Eu quero fazer com que a minha palavra se cumpra na sua vida. Mas para isso, quem tem que tirar a pedra é você. Jesus tinha poder para tirar a pedra? Tinha. Ele tira a pedra? Não. Tem coisa na nossa vida que só vai acontecer depois que nós mesmos tirarmos as pedras. A pedra, ela representa assim, eu tenho fé ou não? Se eu tiver fé para tirar, o milagre acontece. Se eu tiver fé para empurrar, Deus fala assim, agora o restante é comigo. Você faz o natural, eu faço o sobrenatural. Você faz o possível, eu faço o impossível. O possível compete a nós, mas o impossível é Ele que faz. Faz o que está ao seu alcance. Quando não tiver mais ao seu alcance, o Senhor vai colocar as mãos e vai tratar, vai curar, vai restaurar, vai libertar. Ele vai agir. Ele vai agir. Ele vai agir. Segunda coisa que é importante entendermos. Marta fala para Jesus, Senhor, não mexe nisso daí não, porque já cheira mal. Tem algumas pessoas que não quer que Jesus toque em alguns lugares. Porque se tocar, cheira mal. Tem pessoas que estão escondendo alguns pecados, alguns vícios, algumas coisas ali. Aí Jesus está falando assim, mas olha, eu quero fazer um milagre. Não, Senhor, não mexe aqui não. Porque isso daqui eu faço escondido. Se mexer, cheira mal. Mas é ali que Jesus quer fazer. É naquele problema que Jesus quer fazer o milagre. Está na hora de nós nos analisarmos. Será que eu estou escondendo alguma coisa que cheira mal? Será que não está na hora de eu permitir que Deus toque no problema? E eu possa viver algo diferente na minha vida? Tem muita gente, mas muita gente mesmo, por aí. Na frente do pastor, joia. Na frente dos irmãos, maravilha. Perante a família, beleza. Mas quando está lá sozinho, Deus está vendo. E eu não, pastor não, as outras pessoas não. Mas Deus está vendo. E Deus está falando assim, é aí que eu quero tratar. Porque quando eu tratar isso daí, o milagre vai surgir. A bênção vai acontecer. Mas eu preciso que você permita
que eu mexa aonde precisa ser mexido. Não sei se você tem algum pecado escondido ou não, algum vício escondido ou não, alguma coisa que tenha afligido o seu coração. Mas Jesus está dizendo, eu preciso que você tire essa pedra, porque é aí que eu quero cuidar. Mas o Senhor, Ele é maravilhoso. Porque tem pedra que nós não conseguimos empurrar sozinho. Tem situação nas nossas vidas que nós não conseguimos tirar essa pedra sozinho. Eu fico imaginando Jesus falando para Marta e Maria, vai lá tirar a pedra. Aquela pedra grande, pesada. E as duas vão ali e nada. Empurra mais um pouquinho e nada. Mas o Senhor sempre vai levantar pessoas para te ajudar a empurrar a pedra. Aí eu fico imaginando um falando assim, olha, eu vou lá ajudar a tirar a pedra. Aí vem outro, eu vou lá também ajudar a tirar a pedra. Aí quando vai ver, a pedra já está mexendo. Aí vai vindo outro, e quando vai vendo, a pedra sai e o milagre acontece. Eu poderia citar muitas coisas na minha vida e dar muitos testemunhos daquilo que Deus tem feito na minha vida. Mas vou citar aqui o pastor Paulo, a Ana Dalva, algo que aconteceu com eles. Poderia citar também o presbítero Hermes, sua família, a Rebequinha, se ele me permite. Milagre de Deus. Aos olhos de muitos, já estava morto. Mas Deus tinha um projeto, um plano. Talvez para eles era difícil empurrar a pedra sozinho. Acreditar que uma menina ainda no ventre da sua mãe estava com um problema tão grande no coração, muito difícil. Mas quantas pessoas Deus não levantou para falar assim, eu vou empurrar a pedra com você, eu vou te ajudar em oração, eu vou te ajudar com um abraço, eu vou te ajudar com uma palavra, eu vou te ajudar financeiramente, e foi empurrando a pedra. Hoje, o milagre está aí. Não está aqui agora, mas está lá, ó. E quem olha para ela jamais vai falar que algo aconteceu. Porque quando Deus faz, Ele faz de uma forma maravilhosa. Quando Deus age de uma forma maravilhosa. Talvez ele e a família dele sozinho não conseguia. Mas Deus falou assim, eu vou levantar pessoas ao seu lado para te ajudar a empurrar a pedra. Eu não sei qual que é o seu problema. Qual que são as suas lutas, mas o Senhor está dizendo, vou levantar pessoas para te ajudar a empurrar a pedra. O pastor Paulo e a Ana Dalva viviam ali. Eu pedi para o pastor Paulo, tá pessoal? Já conversei com ele antes, com a Ana Dalva também. O pastor Paulo deixou tudo acertadinho aí. Viviam lá com a sogra dele. E era um lugar apertado, que eles ficavam normalmente no quarto. Eles dois, mais o Isaac. E anos vivendo naquela luta. Porque quem casa, quer casa, né? Mas às vezes as situações não permitiam. E eles ali vivendo aquela dificuldade, aquela luta. Talvez outras pessoas olharam para o pastor Paulo e para o Adão e falaram, mas vocês não é crente? Vivendo dessa forma? Mas vocês não vão para a igreja todo domingo e vivem assim? Quero não. Mas as pessoas não sabiam que Deus já tinha um plano na vida deles. Aí Deus um dia fala assim, olha, eu vou fazer o milagre acontecer. Aí aparece uma casa para eles comprarem. Se eu estiver falando alguma besteira aqui, vocês podem me corrigir, por favor. E aí eles têm o desejo de comprar, mas não tinha todo o recurso. Aí Deus fala, não se preocupa não, que eu vou levantar pessoas para ajudar a empurrar a pedra. Aí vem um e toma aqui tanto, vem aqui outro, toma aqui tanto. Vamos empurrando essa pedra. E tira a primeira pedra do caminho. Mas a casa ainda estava crua. Precisava mexer. Aí o pastor Paulo vai lá e perde o emprego. Pronto, outra pedra no caminho. E agora? Empregado já é difícil, desempregado então é uma luta. Mas Deus fala assim, meu amigo, você não está entendendo. Quando o milagre tem para acontecer, essa pedra tem que sair. Aí começa o cunhado dele, começa a reformar de graça. A trabalhar de graça. Aí Deus começa a levantar alguém para dar alguma coisa aqui, dar outra coisa ali. A igreja se levanta, começa a abençoá-lo. As coisas começam a acontecer e Deus vai tirando a pedra.
mas ainda tinha um pedacinho. Ainda a casa faltava alguns detalhes. E talvez no coração da Ana Dalva e do pastor Paulo não era possível. Uma pedra, normal, pessoal. Só que Deus falou assim: eu faço por completo. Eu nunca começo uma obra e paro no caminho. Quando eu faço, eu termino. E Deus começou a levantar mais fulano, mais ciclano, mais beltrano, mais falta. Deus começa a mandar um, mandar outro, e a pedra sai. E eles vivem o milagre de Deus na vida deles. Assim como foi na vida deles, assim é na nossa. Eu não sei qual é o seu problema, mas Deus vai levantar pessoas para te ajudar a viver o sobrenatural do Senhor. O Senhor vai levantar pessoas para falar assim: olha, quanto que precisa, é tanto, eu vou dar. Quanto que precisa, é tanto, eu vou ajudar. Deus sempre vai levantar pessoas. No Emerson, a menina precisava passar no hospital. Deus levantou alguém para preparar um dos melhores hospitais de São Paulo e do Brasil, para ela passar. Deus levanta. Deus age. Porque o nosso Deus não se esquece de nós, porque a palavra dele diz que não vai acabar em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado através da situação. Talvez o Emerson ministrando, falando, testemunhando, quantas pessoas já não glorificaram, exaltaram e bendizeram o Senhor. Na vida do pastor Paulo, da Nadal, quantas pessoas já não disseram glória a Deus? Quantas pessoas já não disseram glória a Deus? Deus está dizendo: fique em paz, eu estou no controle da situação. Pode parecer que piorou, mas nada fugiu da minha onipotente mão. Nada fugiu dessa mão. Eu estou no controle da sua vida, da sua casa, do seu casamento, da sua família, dos seus negócios, da sua finança. Deus está no controle das nossas vidas. Feche seus olhos por um instante, por favor, meus irmãos. Aleluia. Aleluia.